Gente, bom dia, graça e paz. Amém? Amém mesmo? Bom dia mesmo? Graça e paz mesmo? Então se coloca de pé, pega a tua Bíblia aí. Nós estamos dando início a esse nosso momento de culto, momento que praticamos com muito amor, com muito zelo e com muito desejo a Deus, né? Eu espero que você esteja aqui desejoso, desejosa pela presença do nosso Deus. Para você que de repente está tendo contato com a nossa comunidade de fé pela primeira vez, eu quero que você seja bem-vindo, bem-vinda, porque aqui na Igreja Metodista Vila Jardim você encontrará o quê? Uma família para chamar de sua. Uma família para chamar de sua. Então, precisando, entre em contato com a gente vai dar um jeito de te alcançar, tá bom? Salmo de número 129, não é isso que eu falei? Não. 29, Salmo 29, Salmo 29, para ver se vocês estão me ouvindo mesmo. Salmo 29, um salmo davídico, Davi aqui nos orientando a práticas de culto, né? E ele diz assim, a partir do verso 1, vamos fazer a leitura responsiva? Faz tempo, né, que a gente não faz uma leitura responsiva, então eu vou ler o versículo ímpar e vocês o par, tá bom? Diz assim: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Faz os montes do santuário ao livre, faz o monte popular como o filho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor transforma o deserto, o Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas, e no seu tempo todos clamam: glória. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção e paz. Eu gosto nesse salmo o fato de Davi relatar coisas assim que muitas vezes nos trazem pavor, nos trazem medo, né? Ele fala sobre trovões, ele fala sobre raios, ele fala sobre muitas águas, mas no final ele diz que Deus se assenta sobre todas essas questões. Então, como o navegador vai dizer, a tempestade ela tem uma beleza que as letras não conseguem descrever. E pensando assim, creio eu que essa beleza vem do próprio Deus. Porque mesmo em meio ao pior caos, ou mesmo em meio à pior tempestade, Ele está sentado acima dela. Ele não sofre por ela. E Ele tem o controle dela nas mãos. Se tem o controle disso, por que não acreditar também que Ele teria o controle da nossa vida? Por que não acreditar também que se aqui estamos é porque pelo Seu Espírito fomos trazidos e conduzidos? Nós poderíamos agora estar em tantos outros lugares, fazendo tantas outras coisas, mas aqui estamos. E se aqui estamos, por que não, como Davi vai dizer no versículo 1 e 2, atribuir ao Senhor a glória, a honra, a força, a majestade, no esplendor do seu santuário, como Ele merece? Se estamos aqui, por que dar algo menor do que Ele merece? Por que doarmos um louvor menor do que Ele merece? Por que não então nos entregarmos, já que estamos aqui? O que temos para perder se rasgarmos o nosso coração e gritarmos o quão glorioso Ele é? O que nós temos para perder se aqui nos derramarmos na presença dEle, declarando o esplendor da Sua glória no Seu santo templo? Eu posso garantir para você que não há nada a ser perdido nesse espaço de tempo, de dedicação e culto a Deus. Na verdade, é um espaço onde nós só ganhamos.
ganhamos a sua presença, ganhamos o seu amor, ganhamos a sua voz, ganhamos o conhecimento daquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Então, o meu convite a você é: se derrame inteiramente na presença de Deus nesse momento. Não doe a metade, não doe a metade, doe todo o seu ser. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, coloque a mão sobre o seu coração, se possível, representando o toque do Espírito. Deus, o que temos para te oferecer diante de tantas coisas que o Senhor tem nos dado? Coisas materiais, é verdade, Deus. Se formos parar para olhar e prestar atenção, quantas coisas materiais o Senhor tem nos dado? O Senhor tem provido sobre a nossa casa o pão. O Senhor tem provido sobre a nossa casa a resistência a tantas coisas, Deus. E a existência a tantas coisas. Nós queremos nesse lugar derramar o nosso coração em gratidão ao Senhor. Nós somos gratos por aquilo que o Senhor fez, mas antes somos gratos por quem o Senhor é. O Senhor é bom e o seu amor, as suas misericórdias duram para sempre e se renovam a cada manhã. E é nessa renovação, nesse estado de renovação que nós estamos. E queremos então experimentar as suas misericórdias sobre as nossas vidas, Deus, na confissão dos nossos pecados. Porque certamente erramos, falhamos, cometemos deslizes, Deus, ou talvez até mergulhamos com vontade no pecado. Mas nesse domingo nós queremos sinceramente, honestamente confessar ao Senhor a nossa maldade, expor ao Senhor aquilo que o Senhor na verdade já conhece, porque o Senhor tem conhecimento do nosso íntimo, Deus. O Senhor sonda o mais profundo coração. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso pensar. Antes mesmo das palavras saírem da nossa boca, o Senhor já tem conhecimento. Os nossos choros ocultos, os nossos erros ocultos, Deus, o Senhor tem conhecimento. Embora talvez as pessoas não nos reprovem por esses erros, porque elas não sabem, mas o Senhor sabe e tem nos reprovado. E nós não queremos mais caminhar nessa reprovação. Nós não queremos mais nos enganar, Deus, achando que podemos continuar pecando e que está tudo bem. Nós cremos que o Senhor quer dar um basta nessa vida de pecado. Nós cremos que o Senhor já fez isso na cruz do Calvário, ao nos libertar, nos tornando seres livres para servir ao Senhor. Mas muitas vezes nós voltamos ao estado de escravidão e caminhamos como aqueles que não têm esperança. Caminhamos cabisbaixos, caminhamos entristecidos, desanimados, caminhamos, Deus, sem expectativa de vida. Caminhamos como se nós não tivéssemos quem nos governasse. Deus, Tu és Deus. Tu és Deus. Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. Não há salvação, seja para as coisas dessa vida ou para a pós-vida fora de Ti. Não há o que possa ser construído sem a Sua permissão. Quem somos nós diante do Senhor? Nos acolha, Deus, nos acolha como uma muralha acolhe um soldado, de maneira brutal, de maneira grandiosa, mas nos acolha também como uma galinha acolhe os seus pintinhos, nos trazendo para perto, para que possamos experimentar o Teu calor e a Tua paternidade, porque ela sim saciará as nossas mais profundas necessidades, Deus. Esse culto é para o Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio, toda majestade seja dada a Ti e somente a Ti. Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Nós Te magnificamos, nós dizemos aleluia, nós dizemos glórias ao Senhor, nós dizemos santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós dizemos juntos com a criação, numa só voz, o
quanto o Senhor é belo, mesmo diante da nossa infidelidade, o Senhor permanece fiel, mesmo diante da nossa maldade, o Senhor permanece bom, o Senhor é de natureza imutável. Deus, nós nos rendemos ao Senhor, nós não queremos competir com o Senhor, competir com o seu projeto de vida para nós. Te pedimos, Deus, vence a nós mesmos, que possamos perder para o Senhor, perder o controle da nossa vida para que o Senhor nos dirija, nos conduza pelo teu caminho, que por mais espinhoso que seja, Deus, é o melhor caminho, porque o que faz dele bom não é aquilo que os olhos podem ver, mas é aquele que está do nosso lado, e aquele que está do nosso lado é Cristo Jesus, o ressurreto, não apenas um homem na história, mas alguém que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, alguém que venceu a morte e nos deu essa vitória sobre a morte também, alguém que nos deu acesso ao trono de graça e de misericórdia de Deus. Nós temos um relacionamento restabelecido com o Senhor por causa de Cristo Jesus, e nós queremos acesso a essas coisas celestiais nessa manhã. Deus, derrama sobre nós o teu poder, a tua Shekinah, a tua glória. Nós não queremos resistir diante do Senhor. Que a tua majestade esteja sobre nós, se assenta sobre esse púlpito, se assenta sobre esse momento de louvor e governa. Tome o cetro nas tuas mãos, que esses louvores produzam em nós libertação, quebra as cadeias do nosso coração, Deus, do nosso entendimento, que possamos estar aqui abertos, sem interrupção, para tudo aquilo que o Senhor já disse que seria nosso. Derrame sobre nós, Deus, abra as janelas dos céus, porque nós clamamos, venha sobre nós com bênção tal, venha sobre nós com bênção tal. Nós queremos transbordar do Senhor. Tu és santo e poderoso, Deus. Tu és santo e poderoso, Deus. Aí você pode exaltar Ele dizendo, tu és santo, 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 santo. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Essa igreja te ama. Essa igreja depende do Senhor. O Senhor é suficiente. Nós somos falhos. O Senhor é perfeito. Reine sobre nós. Nos pastoreie nessa manhã. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Querido, querida, abra sua boca e adore ao Senhor aí no seu lugar. Seja movido pelo Espírito a exaltar esse Deus de amor, de graça e de misericórdia. Chamar o Eliezer aqui à frente. Hoje, mais uma vez, seremos edificados por aquilo que Deus colocou no coração dele. E eu quero convidar a comunidade a estender as mãos para cá, mesmo assentados. Vamos abençoá-lo, né? Senhor Jesus, a prontidão do teu servo em te atender significa, Deus, a confiança que ele tem no Senhor e na tua palavra. Não uma confiança nele mesmo, mas naquilo que o Senhor é. Por isso nós te pedimos, para que nesse momento, tudo aquilo que sair do coração e da boca do Eliezer, sejam as tuas palavras, Deus, seja aquilo que está no teu santo trono. Usa a vida dele para impactar a nossa. Nós necessitamos desse alimento e queremos ouvi-lo com atenção e graça. Por isso, intercedemos pela vida dele nesse momento, para que ele seja um vaso usado nas suas mãos, um vaso para abençoar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler então, para quem tem o celular fica mais fácil hoje encontrar, né? Vai no índice, no sumário ali, já clica em cima e já clica em cima então do capítulo 6 de Miqueias. Vamos ler então esse trecho de 6 a 8. Miqueias capítulo 6, nos versículos de 6 a 8. 6, 7 e 8. Todos encontraram? Eu vou ler então na primeira tradução da Bíblia para o português, que é a Bíblia do Almeida, edição revista e atualizada. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros?
de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Vamos orar. Senhor, a tua palavra está posta diante de nós, que ela venha, Senhor, transformar o nosso coração, que ela venha frutificar na nossa vida e que nós venhamos a nos aproximar de ti, cumprir melhor os teus desígnios para a nossa vida e possamos nos dedicar mais ao teu reino, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, um livro desconhecido, um profeta chamado Menor, que na verdade é um profeta de muita grandeza, o profeta Miqueias, e a gente está agora aqui em 700 anos antes de Cristo, quando Israel estava, o povo de Israel estava dividido em dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. E o Miqueias vivia no campo, no reino de Judá, e via as maldades, os pecados e quanto o povo de Israel, os israelitas, estavam distantes de Deus. Percebia isso e foi chamado por Deus como profeta, aquele que anuncia, aquele que denuncia, aquele que aponta o caminho que está errado e aponta o caminho que está certo. Esse versículo, durante muito tempo, pastor Gabriel, não sei se foi um dos meus preferidos da Bíblia. É possível, pastor, que tenhamos versículos preferidos? A Bíblia toda é muito rica, mas ele sempre me falou muito de uma determinada época da minha vida até hoje. Por isso que eu trouxe hoje para a nossa edificação, para compartilhar com os irmãos. E ele é bastante simples, que vocês veem, quem gosta de anotar, os pontos que ele já está, inclusive, sistematizado, né? Justiça, misericórdia e andar com Deus. Então isso aí já não precisamos nos preocupar. Na época de Miqueias, o que acontecia? O povo estava longe de Deus, só que ele, para procurar se redimir da sua distância, do seu pecado e da ira de Deus, porque Deus é justo e Deus enxerga as coisas como elas acontecem, né? Deus é bom, mas ele também é justo. O que o povo fazia? Oferecia grandes ofertas, oferecia muitas ofertas caras, em quantidades, ofertas valiosas, como maneira de tentar apagar o seu pecado, maneira de tentar suprir, anular o seu pecado diante de Deus. Essa era a tentativa do povo naquele momento. E o Miqueias enxergava isso, né? Então, o que a gente pode colocar aqui de título nessa mensagem do Miqueias é: o que eu vou ofertar a Deus? Porque, na verdade, o povo estava ofertando a Deus, assim como nós ofertamos há pouco aqui. Porque nós ofertamos a Deus, porque o nosso coração assim manda, é desígnio e mandamento do Senhor. Só que a razão por que nós ofertamos a Deus é muito importante para Deus. Porque a oferta em si mesma, ela não tem valor. Ela só tem valor quando ela é fruto da presença de Deus na vida da pessoa. Porque a gente sabe, Deus é dono de tudo. Para Ele, uma oferta material não significa nada, porque tudo é dele, Ele tem domínio sobre tudo. Então, a oferta não está relacionada a Deus, e sim a nossa postura, a nossa atitude diante do Senhor. O que nós estamos ofertando a Deus? O que eu estou ofertando a Deus? O que tu estás ofertando a Deus na tua vida atualmente? Essa é uma pergunta que todos precisamos nos fazer hoje, né? Normalmente nós a tendência nossa humana é de pedir a Deus. Quando nós oramos, normalmente a petição está em primeiro lugar, muitas vezes. Por quê? Porque a gente quer a presença de Deus junto com a gente. A gente quer que Deus esteja andando com a gente, né? E esse texto, para mim, ele é um texto que sintetiza os 10 mandamentos e sintetiza a vida com Deus.
mais adiante Jesus vai fazer uma outra síntese desse texto lá no Novo Testamento, quando ele diz que a gente tem que amar o Senhor de todo o coração, toda a alma e todo o entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. Então já vem uma nova síntese desse mesmo texto que vem lá do Êxodo. Bom, porém o que acontece é o seguinte, que o que Deus pede muitas vezes de nós, né, na nossa vida, não é aquilo que nós temos, não é aquilo que Ele nos deu. A gente devolve pela oferta um pouco do que Deus nos deu, mas a gente confunde, e esse povo lá naquela época, o povo de Judá estava fazendo uma leve confusão. Por quê? Porque na verdade o que Deus quer é a nós mesmos, é o que nós somos como pessoas, não o que nós temos daquilo que Ele nos deu. Então, na verdade, Deus espera que a gente se doe, nós próprios, para Ele. Ele não quer o que nós temos, mas quer nós. Não quer a nossa substância, né, a nossa organicidade, mas quer o nosso espírito. E não quer bens materiais, na época carneiros, né, hoje talvez dinheiro, talvez moeda, né, mas Ele quer o nosso coração. Né? Então aí está uma diferença fundamental da oferta. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel? As duas ofertas eram iguais e eram materiais. Isso a gente já falou aqui uma vez, lembra? Porque a oferta de Caim vinha de um coração maldoso e a oferta de Abel de um coração cheio de bondade. Então aí a gente vê a diferença daquilo que Deus quer e Deus pede. Na verdade, Ele quer o fruto, quando a gente dá o dinheiro, o fruto de um coração transformado, né? Que nós nos ofereçamos a nós mesmos. Nesse texto, a Giza tem a tradução do hebraico, né, Giza? E o que nós lemos ali é o que Deus pede de nós. E o nosso tradutor, esse pastor português chamado João Ferreira de Almeida, ele colocou a palavra pede, mas no hebraico está diferente. A Giza vai conferir ali que está. Não trouxe, tá? Na Bíblia, da tradução em hebraico, direto da língua hebraica, a palavra pede não é essa, é exige. Então é um pouquinho mais forte. O Almeida deu uma amenizada aqui, deu uma aliviada para o nosso lado. Mas na verdade é o que Deus exige de nós. Uma conduta íntegra, né? É fruto de um coração consagrado ao Senhor, que vai ter por consequência uma justiça e uma misericórdia para com todos e para com toda a criação, não apenas para com as pessoas, mas para com toda a criação de Deus, incluindo a terra, que é também um item que parte hoje, né, hoje com a preocupação quanto à saúde da terra, é também criação de Deus e é também fruto da nossa ação, né, do nosso coração em favor da terra e dos bens da terra. No versículo 8 ali diz que Deus quer o que é bom, né? Deus quer o que é bom. Ele declarou ao ser humano o que é bom, e por isso que Ele pede de nós, porque sempre Deus pede o que é bom para nós. Ele não quer isso para o bem dele, porque Ele não precisa. O que Ele quer é o nosso bem. Por isso que Ele disse que essas 3 atitudes que Ele coloca aí são para o nosso bem, vão nos fazer bem. Por isso que Ele quer isso. Lá em Deuteronômio 10, como eu disse antes, de 12 a 13, lá também se encontra um texto que é a síntese anterior, original, né, dessa afirmação do Miqueias. No texto de Deuteronômio fala em caminhos do Senhor, fala em servir ao Senhor e fala em guardar os mandamentos, ou seja, justiça, misericórdia e andar com Deus. Então aqui o Miqueias fez uma interpretação. O reverendo John Wesley, que é o fundador, o pastor que Deus usou para fazer um movimento de renovação e avivamento da igreja lá no século XVIII, ele dizia que a vida cristã consistia, né, de maneira prática e objetiva em 3 itens também. Ele chamou assim, o
que é a vida cristã? Renunciar ao mal em todas as suas formas, diligentemente, quer dizer, com todo empenho, praticar o bem e obedecer às ordenanças de Deus, que vai mais ou menos dentro dessa visão que o Miqueias tem nos colocado. E novamente vem a pergunta: como nós estamos nos apresentando diante de Deus? Como nós estamos nos ofertando a Deus? O que nós estamos ofertando a Deus? A Miqueias sintetiza, então, nesses 3 itens que eu vou agora então abordar individualmente cada um. Se vocês quiserem acompanhar, Provérbios 21, 3. Provérbios 21, 3. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Então aqui o Salomão, né, se atribui ao Salomão, talvez não tenha sido ele, mas ele pelo menos foi o compilador dos provérbios, afirmou isso, que o que agrada ao Senhor não é o sacrifício, mas praticar a justiça e o juízo. Então esse é o primeiro item que o Miqueias nos aponta, né? O que significa exatamente? Eu acredito que todos nós aqui presentes temos no nosso interior, na nossa mente, a noção, quem sabe até uma definição bastante avançada do que significa justiça. Nós temos isso desde que nascemos, porque nós somos acompanhados e ensinados por nossos pais a fazermos as coisas de maneira correta, de maneira justa. E a justiça é exatamente isso: fazer o que é correto, ter uma vida de retidão, cumprir orientações, obrigações, prestar a cada um o que lhe é devido. Essa é uma observação do Wesley também: prestar a cada um o que lhe é devido. Não, lá em Romanos diz: não devemos ficar devendo nada a ninguém, exceto o amor. Não dever nada a ninguém. Esse é o conceito de justiça. E num campo mais amplo, exercitar a luta pelo bem e pelo direito do próximo, ou seja, cumprir as leis, a legislação, que aqui a gente não pode entrar no campo da legislação de Deus e humana, porque nós sabemos que as de Deus são perfeitas e as dos seres humanos são imperfeitas. Nós acompanhamos aí as notícias e sabemos quantas discussões existem em torno da legislação, como isso é presente nos nossos dias, em função de redes sociais, etc. Então, essa é a vontade do Senhor: praticar a justiça. E a justiça é exatamente isso: é não ficarmos devendo nada a ninguém. Mas depois nós vamos adiante, agora no segundo item. A palavra resed em hebraico, item 2, amar a misericórdia. Resed em hebraico é misericórdia, que significa generosidade, lealdade e fidelidade. É isso que é misericórdia, ou seja, colocar-se de coração no lugar do próximo, da outra pessoa, agir em favor do próximo. Aqui nós temos um caminho, um passo adiante da justiça. Nós temos um passo a mais, algo a mais que a justiça. A misericórdia, ela vai além, ela não se detém, não se atém apenas ao limite do que a lei diz, do que a lei determina, do não ficar devendo. Aqui ela caminha para que algo seja feito. Amar a misericórdia, quer dizer, a misericórdia vem de coração, a gente sabe. Então, colocar o nosso coração naquilo que nós fazemos, não apenas a mente. A mente remete à justiça, não dever nada. A misericórdia não anula a justiça, não anula a lei, mas ela avança. A justiça concede o que o direito requer. Então, a justiça dá o que o direito manda. A misericórdia concede o que a caridade ou o amor exige. E aqui tem algumas questões importantes. A justiça é limitada pela lei. A justiça se atém à lei, ela não vai adiante. Se a lei está cumprida, está feita a justiça.
Não existe justiça além dessa lei. Mas a misericórdia, ela não tem limites. Ela não tem limites, né? Então, existe uma parábola do credor incompassivo, que vocês devem lembrar, lá de Mateus. Um homem chegou para o seu senhor e devia para esse senhor. E aí foi lá e pediu perdão, e o senhor deu perdão para ele. Só que esse mesmo homem depois foi falar com o credor dele. E esse credor devia para ele e ele não perdoou a dívida do credor. Então aí o outro homem, o primeiro, o patrão desse, ficou sabendo e aí não perdoou mais também a dívida dele. E aqui a gente tem uma noção precisa da diferença e da comparação entre justiça e misericórdia, né? Por quê? Porque a lei manda que se paguem as dívidas, só que a misericórdia, ela não manda, mas ela permite que se opere perdão, que se libere perdão, né? Uma palavra que agora está bastante no dia, na ordem do dia. Então, isso é um exemplo assim, muito claro para a nossa vida de como nós estamos com relação à justiça e à misericórdia. O que nós praticamos? Como nós temos nos apresentado diante de Deus. A justiça é consequência de juízo. O que é juízo? Julgamento. O que lembra julgamento? Tribunal, ação jurídica, judicial, etc. Né? E a misericórdia não, a misericórdia é consequência do amor. Então, o que acontece? A justiça, ela tem mensuração. A misericórdia não tem mensuração. Por quê? Porque a justiça se limita ao que a lei diz. Né? Se tu está devendo para alguém R$10, tu tem que ir lá e pagar R$10. Mas a misericórdia não diz nada. Então ela deixa livre o caminho para que o alcance dela seja o quanto a pessoa desejar. Então essa é uma diferença fundamental. Então a gente precisa aqui também pensar como tem sido a nossa atitude, porque Deus age com a gente das duas maneiras. Deus é um Deus justo. O que é justo? Julga, né? E trata conforme. Mas Ele também é um Deus de misericórdia. Ele também nos tratou com misericórdia. E essa parábola do credor incompassivo mostra exatamente isso, né? Que a gente tem que, como diz lá no mandamento, perdoar o próximo como a nós mesmos. Porque a nossa tendência humana é assim, é aplicar para quem nos deve a justiça e para quem a gente deve pedir misericórdia. Né? Então a gente tem que ter essa noção da coerência na nossa vida cristã e no nosso testemunho de vida como cristãos. Amém? Como estamos nos apresentando diante do Senhor? O que temos ofertado ao Senhor durante a nossa vida? Terceiro item: andar humildemente com Deus. Então esse é o terceiro item que talvez até vocês estejam se perguntando, só um pouquinho. Esse talvez devesse ser o primeiro item, porque a pessoa que está consagrada ao Senhor, né, por uma consequência, ela vai praticar a justiça e vai avançar, quem sabe, na sua vida vivendo com misericórdia, né? Mas eu não sei por que o Miqueias trouxe essa ordenação, né? Mas eu acredito que deva ter uma razão, e outra hora a gente até pode conversar sobre isso, Giza, na escola dominical, que eu acho que é um tema bom também para a escola dominical. Bom, então, andar humildemente com Deus. Aqui ressalta uma palavra, né? Andar com Deus. A gente quer que Deus ande com a gente, mas muitas vezes a gente, né, tem uma dificuldade de andar com Deus, de estar buscando o Senhor, de estar na presença de Deus constantemente, em comunhão o dia inteiro, né, 24 horas, porque não é só quando a gente está na igreja, nem só quando a gente acorda de manhã e faz uma oração e depois lê no cenáculo, lê a Bíblia, e de noite quando a gente também vai dormir também. Normalmente a gente ora ao acordar e ao deitar, né? Mas toda hora, o tempo inteiro em comunhão, ok? Então, andar humildemente com Deus. Essa palavra humilde ressalta aqui. Por quê? Porque aqui ele diz assim: andar humildemente com Deus significa nós andarmos, sermos submetidos à vontade de Deus, né? Elevar-nos a Deus. E na medida que nós elevamos a Deus, naturalmente a gente vai
se subjugar a Ele, andar em submissão, um tema que até nós estamos agora tratando aqui na igreja, que tem sido uma palavra recorrente, né, nos estudos do pastor. Submissão, andar em submissão a Deus. Reconhecer a nossa limitação, finitude e imperfeição, mas sobretudo andar em obediência, independência de Deus, né? Sem sairmos um momento dessa condição, né? Não nos achar, que nem diz o pessoal, não sei se esse termo ainda está na moda, porque os termos mudam muito, né? A gíria vai mudando. Então é isso. Reconhecer o nosso lugar, sermos servos diante de Deus, reconhecermos o Senhor, Ele como nosso Senhor e nós como servos, né? No conceito de servo, que também lá na Bíblia a tradução é escravo, né? Porque escravo mesmo, de escravidão. Como nós temos nos apresentado diante de Deus? Salmos 51, 17. Quem quiser acompanhar, Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, a Deus. Então aqui fala exatamente sobre o sacrifício que Deus quer, não mais lá carneiro, dinheiro, ouro, qualquer coisa lá, mas coração compungido e contrito, ou seja, submetido, né? Entregue, colocado diante em maneira de ser servo, de servidão, que nós possamos então oferecer a Deus, né, um coração humilde, consagrado, adorador, dependente completamente do Senhor, enquanto a gente libera a nossa vida para que Ele esteja operando através de nós, esteja nos tocando, né? Lá em Tiago 4,6 diz assim, ó: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, precisamos estar cada vez mais em humildade, né? Porque, na verdade, existe uma lógica entre esses três procedimentos, essas três ordenanças, porque a pessoa humilde, ela vai ter muito cuidado quando ela for praticar a justiça, quando ela for julgar. Ela vai ter bastante... ela vai se colocar no lugar dela quando ela for julgar. Ela não vai estar se colocando num nível superior. Por isso que complementa, né? Na verdade, é um complemento entre essas três ordenanças que estão sendo trazidas aqui. Então, essa palavra muito apropriada de Miqueias nos ensina muitas coisas, né? Nos ensina que nós, na verdade, ela é a síntese da vida cristã. A vida cristã se sintetiza nessas três atitudes. E quando nós julgamos, nós estamos nos colocando numa atitude muito difícil. Eu sei que o julgamento humano é necessário, infelizmente, porque existem os conflitos, né, entre as sociedades, e a vida social traz conflitos, traz problemas e precisam ser julgados. Eu imagino como um juiz, esses de tribunais precisam ser tementes naquilo que eles vão fazer, para que não façam nada que fuja do que é realmente justo. E é muito difícil, muito difícil. Por isso que nós temos que ter muito cuidado quando nós fazemos isso, né? Temos que ter andar com a misericórdia, né? Porque a misericórdia é exatamente o julgamento é muito duro, é muito pesado, e a misericórdia é leve, ela nos deixa leves. O julgamento, ele cria atritos, ele cria problemas, ele cria separações, né? E a misericórdia aproxima, por causa do perdão que está contido na misericórdia, e o amor, né, que
traz a misericórdia. Então é isso que nós precisamos nos cuidar, é isso que nós precisamos viver. Como nós temos nos apresentado a Deus? Que ofertas nós temos dado ao Senhor, né? Além da... Porque, né, claro, não precisamos deixar de ofertar, irmão Marcos, não vamos deixar de ofertar. A oferta, só que a razão por que nós ofertamos é que tem que ser a razão verdadeira. Nós não podemos ofertar para nos aliviarmos com Deus, mas fruto da nossa entrega a Deus, da nossa comunhão com Deus, do reconhecimento de que Deus é tudo e a obra dele precisa continuar, precisa se perpetuar, né? Então é por isso que nós ofertamos, mas é bom a gente ter isso presente, né? Nós ofertamos ao Senhor por causa de quem Ele é, não por causa do que Ele fez ou do que Ele talvez venha a fazer. E isso é uma confusão que nós precisamos esclarecer. Independente de qualquer situação, a gente tem que se ofertar, se dar, nos doar a Ele. Seja o nosso serviço, a nossa atitude, a nossa vida, né? O que Ele nos concede, tudo é dele. Então que Deus possa estar trabalhando nas nossas mentes e nos nossos corações. Os textos da Bíblia em geral, quando falam em coração, eles remetem muito à mente, não apenas ao coração em si, porque para nós latinos o coração lembra muito sentimento, não lembra razão. Por isso, só que na Bíblia muitas vezes o coração ele leva a razão, a nós fazermos as coisas de uma maneira pensada, trabalhada, lógica, né? Então precisamos ter isso presente. Amém? Que Deus nos abençoe então nessa nossa caminhada de procurar sermos justos, misericordiosos e andarmos cada vez mais próximos do Senhor. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé e nesse singular resumo, né, da caminhada cristã de justiça, misericórdia e humildade, eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a curvar a sua fronte, né, a sua cabeça. O Eliezer comentava aqui a respeito do significado original, e ali no hebraico a palavra é exigência, né? Deus exige o que Ele exige. Então a exigência é diferente de um pedido. E eu quero que você tenha essa consciência a partir do que o Eliezer pregou aqui, que Deus tem exigido algo de você. Exigido. Se a exigência de um patrão já pesa, do pai já pesa, você imagina a exigência do próprio Deus. Então Deus tem exigido algo de você. E é hora de você responder a esse Deus. Responder a essas exigências, dizendo, olha, eu vou. Não sei como, não sei onde, não sei quando, mas eu vou. Vou praticar, vou viver, vou me lançar. Deus, nós confiamos na Tua Palavra e é por isso que dedicamos esse tempo de escuta a ela, crendo que foi o Senhor quem falou conosco, crendo que foi o Senhor quem falou com Miqueias, crendo que foi o Teu Espírito que levou aquele homem a registrar as Tuas palavras. O que o Senhor tem exigido de nós é a prática da justiça, a prática da misericórdia e a prática da humildade. Deus, que esses 3 pontos fiquem vivos em nosso coração e que possamos praticá-los de uma maneira que honra o Senhor. Queremos lembrar que não é um pedido teu, não é nem sequer uma sugestão, eu gostaria que vocês fizessem, não. O Senhor está nos exigindo a justiça, a misericórdia e nos exigindo também a humildade. Deus, nós queremos responder ao Senhor, que a Tua graça nos alcance, nos levando àquilo que nós não estamos conseguindo praticar, porque somos falhos, somos pecadores, mas nós queremos alcançar o padrão de vida que o Senhor desenhou para nós. E te agradecemos por essa palavra e pelo Teu alimento, em nome de Jesus. Amém.